ele está sempre mudando. Ele gira pelo espaço, alternando períodos quentes e frios. Mas o que o futuro reserva? Nós vamos queimar ou congelar? Alguns dizem que uma era glacial está a caminho. Uma capaz de enterrar Nova York e Londres sob milhares de metros de gelo. A menos que o calor chegue primeiro. Eu sou a bióloga Lisbonne. E eu sou o geólogo Martin Pepper. Vamos mostrar o impacto enorme que as eras glaciais tiveram sobre a história do planeta. A nossa missão vai nos levar de um dos lugares mais quentes do mundo a um dos mais frios. Eu nunca vi nada parecido. Isso é incrível. O interior de uma geleira. É quase como estar numa catedral gigante que está lentamente derretendo. E vamos investigar o dilúvio bíblico. Esse lugar é um mundo perdido. Para descobrir o futuro do nosso planeta. Qual será ele? Uma terra congelada? Ou um mundo quente e inundado? Como funciona a Terra? Gelo ou fogo? A Terra alterna períodos quentes e frios que duram dezenas de milhares de anos. Oi, e aí? Olá. Durante as épocas frias, o gelo cobre grandes porções do planeta. São as chamadas eras glaciais. No auge da última, 20 mil anos atrás, grossas camadas de gelo se estenderam do Polo Norte até Nova York. Cara, toda vez que eu venho aqui, eu fico impressionada com o tamanho dos arranha-céus. Mas há o quê? 20 mil anos? Esse lugar todo seria bem diferente. No auge da última era glacial, todos esses arranha-céus estariam totalmente cobertos pelo gelo. Nova York é repleta de evidências de uma época em que o gelo dominava. Quando enormes mantos de gelo avançam e recuam, eles deixam para trás pequenos vestígios. Mas, para nossa sorte, há uma pista no Jardim Botânico de Nova York que é difícil de ignorar. Dá só uma olhada. Ela chama bastante atenção nessa paisagem, não é? Não tem mais nada parecido. Qual é o peso de uma dessas aqui? Sei lá, umas 20, 30 toneladas? É incrível, né? Então, esse rochedo gigante é a evidência da presença de um manto de gelo bem aqui, em Nova York. É um errático glacial, trazido até aqui provavelmente no auge da última era glacial, uns 19 mil anos atrás. E quando o gelo recuou, ele caiu. Então, um manto de gelo tem força para carregar algo desse tamanho ou maior ao avançar. E depois, ao derreter, eles ficam expostos, à plena vista. Legal, né? Nossa, é incrível. Há erráticos glaciais espalhados por toda Manhattan e boa parte da América do Norte. Eles são o que restou dos enormes mantos de gelo que cobriam o continente há apenas 19 mil anos. Se a mesma era glacial ocorresse hoje, mantos de gelo com quase 3 mil metros de espessura soterrariam boa parte da América do Norte e da Europa. Centenas de milhões de pessoas seriam empurradas para o sul na direção do Equador. Parece assustador, mas a Terra já sobreviveu a muito pior. Uma era glacial tão violenta que cobriu o planeta inteiro. Para entender melhor este apocalipse gelado, eu vim ao lugar mais quente do mundo. O Vale da Morte, no sudoeste americano. O geólogo Joe Kirschvink diz que pode mostrar evidências da era do gelo mais intensa que o planeta já enfrentou.
É irônico estarmos num dos lugares mais quentes do planeta para buscar sinais de uma era glacial. Mas essa foi tão intensa que deve ter coberto a Terra inteira com um manto de gelo. Segundo a teoria, há 650 milhões de anos, os mantos de gelo avançaram tanto desde os polos norte e sul que se encontraram no Equador, criando o que chamamos de Terra Bola de Neve. Joe encontrou evidências do grande congelamento nas pedras escaldantes do Vale da Morte. Essa é uma das evidências? Sim. É um seixo pingado glacial largado na lama por uma geleira flutuante. Este rochedo de meia tonelada é diferente das pedras ao redor. Ele viajou muitos quilômetros. A única coisa forte o bastante para trazer esta rocha de tão longe é o avanço de uma geleira. E quando a geleira derreteu cerca de 650 milhões de anos atrás, dá uma olhada, ela deixou esta pedra. Quando a pedra caiu, ela afundou no que era lama marinha. E desde então, os depósitos seguintes formaram esta linha quase perfeitamente reta, empilhando uma camada após a outra. Mas a grande questão é, onde ficava esse leito marinho quando a rocha caiu? Eu vou extrair pistas da rocha onde o seixo pingado está. Quando o seixo foi deixado aqui, o Vale da Morte não ficava onde fica hoje, porque a superfície terrestre está em movimento constante. As próprias rochas podem indicar a localização do Vale da Morte quando ele estava coberto de gelo. Quando uma rocha se forma, os minerais magnéticos em seu interior registram o campo magnético da Terra na época. O núcleo terrestre gera um campo eletromagnético que envolve o planeta. E com o leito marinho se transformando em pedra, os minerais vão se alinhando com este campo magnético, como raspas de ferro perto de um ímã. Nos polos, o campo magnético é vertical. No Equador, o campo magnético é horizontal. Quando as rochas se formam, os materiais se alinham com o campo magnético como bússolas. Joe extrai um núcleo rochoso do buraco que eu fiz. É só pegar o cinzel e bater gentilmente para a gente quebrar um pedaço. Os minerais se alinham horizontalmente, indicando que o Vale da Morte estava perto do Equador, milhares de quilômetros ao sul, quando esta rocha se formou. 650 milhões de anos atrás, esse era um lugar diferente. A América do Norte estava girada a quase 90 graus, estendida sobre o Equador. E ficou assim por muito tempo. E os seixos pingados indicam que tinha muito gelo na altura do Equador. Isso mesmo. E se tinha muito gelo no Equador e fica mais frio perto dos polos, devia haver muito mais gelo nos polos. A bola de neve foi em toda parte. O fato de ter sido encontrado gelo nos trópicos é a principal diferença entre a Terra Bola de Neve e qualquer outra era glacial. Isso porque normalmente o gelo avança até certo ponto e para. Mas na Terra Bola de Neve ele continuou avançando. Pense numa bola de neve que fica cada vez maior e mais rápida ao rolar uma encosta. A Terra Bola de Neve foi ficando cada vez mais fria. Quanto mais o gelo cobria o planeta, mais ele refletia a luz do Sol. O planeta é feito de terra, mar e gelo, e as superfícies refletem quantidades diferentes de luz do Sol de volta ao espaço. Para ilustrar isso, eu tenho 2 carros de cores diferentes. Os 2 carros ficaram o mesmo tempo sob o Sol, cerca de 3 horas. Agora, para ver qual reflete e qual absorve mais luz do Sol, eu vou medir a temperatura deles. Então, medindo na frente, aqui, eu tenho 74 graus Celsius. E passando para o carro prateado aqui, eu tenho 64 graus Celsius. Então, uma diferença de 10 graus entre esses 2 carros.
Como o carro prateado, o gelo branco reflete o calor. O gelo marinho é uma das superfícies mais refletivas do planeta. Mais de 80% da luz do Sol que o atinge é devolvida para a atmosfera. O mar aberto e escuro é o oposto. Ele absorve 90% dos raios do Sol. Então, quanto mais gelo marinho, mais luz do Sol é refletida para o espaço e a Terra esfria. E é aí que está o problema. Porque quanto mais a Terra esfria, mais gelo marinho se forma e o ciclo continua, até que finalmente a Terra entra num caminho sem volta. Àquela altura, o planeta estava condenado. O clima entrou em queda livre. Um resfriamento global desgovernado. Nada podia impedi-lo. Os mantos de gelo continuaram avançando até fecharem suas garras geladas no Equador. Mas nada dura para sempre. Um dia, o gelo derreteu. Tudo parte de um ciclo inexorável, iniciado durante o nascimento do Sistema Solar. Entendendo o ciclo, a mensagem é clara. Outro congelamento está a caminho. Há 18 mil anos, a cidade de Nova York e boa parte do hemisfério norte estavam assim. E alguns cientistas preveem que outra era do gelo deve ocorrer em cerca de 1.500 anos. Para entender por quê, temos que voltar ao nascimento caótico do nosso sistema solar. O Sistema Solar surgiu há 4 bilhões e meio de anos, logo depois que o Sol passou a existir. Ele era caótico, com poeira quente e gás colidindo e girando, até que blocos de material se agruparam em planetas de lava ultraquente. Como o trânsito e as pessoas nas ruas de Nova York, pedras, poeira e planetas lutaram por seu espaço, passando perigosamente perto uns dos outros. Às vezes, perto demais. Nesse bilhar espacial, as baixas eram inevitáveis. O nosso planeta quase foi uma delas. Há 4 bilhões e meio de anos, a Terra colidiu com outro jovem planeta. A Terra sobreviveu, mas por pouco. O enorme impacto espalhou destroços por todo o sistema solar. Parte deles formou a Lua. O impacto também virou a Terra de lado. Imagine que isso aqui é a Terra. Polo norte, polo sul, um eixo vertical. Então a colisão empurrou o eixo e o deixou inclinado. E essa inclinação seria ainda mais instável se não fosse a influência gravitacional da nossa Lua. A inclinação da Terra flutua levemente, mas o bastante para alterar a proximidade de cada hemisfério do Sol. E a nossa órbita segue outro ciclo, tornando-se mais ou menos elíptica. Uma órbita mais elíptica afasta o planeta do Sol por mais tempo, tornando os invernos mais frios. Outro ciclo controla o quanto o nosso planeta oscila ao girar. É parecido com a oscilação daquele carrossel ali. E quando esses ciclos interagem, eles podem forçar períodos prolongados em que a radiação solar que chega à Terra é drasticamente reduzida. E isso pode ter um efeito dominó, gerando uma era glacial. Neste momento, os 3 ciclos orbitais estão nos levando em direção à próxima era glacial. Os cientistas calculam que ela deve começar em cerca de 1.500 anos. Em tempo geológico, isso é um piscar de olhos. Em
Então, as calotas polares e geleiras do planeta deviam estar crescendo. Olha esse campo de gelo. A geleira Bridge, na Colômbia Britânica, tem 16,5 km de comprimento e faz parte do campo de gelo Luluet. Ela cobre uma área de quase 490 km². É mais do que o dobro de Manhattan. Me deixaram para trás. As geleiras surgem no topo de montanhas, camada de neve após camada de neve. E os verões são cruciais. Eles têm que ser curtos e frios para prolongar o período de construção no inverno. Estas rachaduras gigantes são fendas que vão até a base da geleira, expondo uma secção transversal de suas camadas. De cara, eu vejo evidências da formação da geleira. Eu vejo logo depois da borda essas camadas horizontais. E foi onde a neve caiu. Estas são variações sazonais, com espessuras diferentes. As camadas no topo da geleira são mais novas do que as do fundo. Então, ao descer, eu estou voltando no tempo. Algo que fica muito óbvio conforme eu desço é o azul mais forte. Isso acontece porque há muitas bolhas de gás no topo, mas sob o seu próprio peso, esse gás é expulso. Na base da fenda, eu estou ao lado de neve que caiu há centenas de anos. E dá para ver claramente como a geleira foi construída. Olhando essas camadas, dá para ver que elas são gelo maciço. Isso aqui eram vários metros de neve, lá em cima, e agora são alguns centímetros. E se a gente olhar, fica bem claro ali e podemos ver as camadas anuais. Em uma era do gelo, os invernos longos e frios permitem que os mantos de gelo atinjam milhares de metros de espessura. Os ciclos orbitais da Terra já deviam estar nos levando para longe do Sol. Então o gelo devia estar crescendo. Mas não é o que eu estou vendo. É quase como estar numa catedral gigante que está lentamente derretendo e desmoronando. Eu não quero estar na catedral quando pedaços grandes como esse caírem. É melhor eu sair daqui. O gelo está derretendo quando devia estar crescendo. Há algo de errado com o planeta Terra. Eras glaciais vêm e vão há milhões, até bilhões de anos. E os cientistas preveem que nos próximos 1.500 anos, os ciclos orbitais da Terra nos levarão a uma nova era glacial. Mas há outro fator em jogo: os humanos. Lá vamos nós. Eu estou com o climatólogo Brian Menounos, no lago da geleira Bridge, na Colômbia Britânica. Então você quer coletar uma amostra? Vamos ver que segredos se escondem sob as águas. A cada verão, quando a geleira derrete, ela despeja rochas trituradas na água. Elas afundam e formam uma camada de sedimentos no fundo do lago. Nós temos uma draga. É um ótimo jeito de se coletar sedimentos, que vão conter camadas de lodo e argila. Podemos jogar? Vamos ver se a gente
se a gente pega sedimento. Pronto. Interessante. É. Não parece tão difícil, né? Ok, lá vai. Bom, a gente tem um pouco de sedimento. Olha só. Tá bem gosmento. Beleza. O sedimento é feito de camadas. Não é fácil enxergá-las. Pronto, tá aí, ó. Mas para Brian são como um calendário. Ele pode usá-las para calcular como a geleira flutua ao longo do tempo. O que a gente notou foi que as geleiras ao longo dos últimos 1000 anos ficaram progressivamente maiores, exceto nos últimos 100 a 200 anos. O gelo parou de crescer, e a época bate com o início das alterações climáticas causadas pelo homem. O efeito do aquecimento pode ser visto claramente na geleira Bridge. Então, essa geleira nos últimos 60 anos passou por um recuo significativo. E a geleira também ficou mais fina. Ela está derretendo de cima para baixo. É só ver aqui. A geleira era assim. Se eu acelerar um pouco até o início dos anos 2000, a gente pode ver que ela está bem menor. Olhando em volta, nós temos uma área que não tem nenhuma árvore e ela era coberta por gelo. Tinha 150, 180 metros de gelo acima de nossas cabeças, bem aqui, apenas 100 anos atrás. A geleira recuou 760 metros nos últimos 30 anos. O gelo devia estar avançando, com a próxima era glacial cada vez mais perto, mas não está. Está recuando. E 97% dos climatólogos acreditam que a atividade humana é a causa. Fábricas, carros e aviões usam combustíveis fósseis. E estes combustíveis estão aquecendo o clima. Com indústrias e cidades se expandindo, geleiras como esta em todo o mundo diminuem. As calotas polares também estão derretendo. Menos gelo significa que mais calor está sendo absorvido pelos oceanos, aquecendo o planeta ainda mais. É um ciclo vicioso. O oposto da Terra bola de neve. Quase uma Terra bola de fogo. As nossas previsões sugerem que vai ocorrer um recuo drástico do gelo atrás de nós, como em muitas geleiras na Colômbia Britânica e ao redor do mundo. Nós calculamos que isso deve elevar o nível do mar em uns 15 a 30 centímetros. As previsões de elevação do nível do mar variam de 70 centímetros a 1,80 m até o fim do século. Uma elevação dessa magnitude alagaria grandes áreas da costa leste americana. Em Nova York, os metrôs seriam inundados e grandes áreas de Manhattan e Long Island ficariam submersas. Em todo o mundo, as águas expulsariam 100 milhões de pessoas de suas casas. O mapa do mundo teria que ser redesenhado. Existe um ponto sem volta? Muita gente se pergunta isso. Se não fosse o nível atual de CO2, a Terra começaria a entrar na próxima era do gelo daqui a cerca de 1.500 anos. Então a vida está moldando o gelo. Isso, os humanos estão causando mudanças profundas, tanto no ecossistema quanto na atmosfera, e já estamos vendo essas mudanças. Pela primeira vez na história, as nossas ações estão afetando os ciclos naturais da Terra. Aquecendo o planeta quando ele devia estar resfriando e nos levando rumo ao desconhecido. Mas podemos ter alguma ideia do que o futuro nos reserva estudando o passado. Uma época em que mantos de gelo abriram buracos enormes na América do Norte e uma inundação global de proporções bíblicas. O nosso planeta está em um ponto crítico. Ele vai congelar ou queimar. Ele ruma para outra era glacial Agora sim. ou para um período de aquecimento global sem precedentes.
Qualquer que seja a resposta, vai ser difícil para todos nós. Eu estou na Colômbia Britânica, no Canadá, para investigar o que acontece quando o mundo desperta de uma era glacial. Isso pode parecer um enorme canteiro de obras, mas nunca houve máquinas aqui. Na verdade, olhe mais de perto esse rochedo. Aqui nós podemos ver ranhuras profundas. Isso é uma pista de como ele veio parar aqui. Um manto de gelo com 3.000 metros de altura não só pesa o bastante para deformar a superfície da Terra, como deixa para trás uma trilha de destruição, removendo estas pedras do alto de montanhas. E finalmente, quando a geleira derreteu, largou os destroços aqui no fundo do vale. Dá uma olhada. Dá para ver os arranhões nessa parte verde. Isso estava na lateral do penhasco, fazia parte do leito rochoso. E ao longo de milhares de anos, a geleira abriu caminho através dele, até que a pedra finalmente rachou e o gelo conseguiu arrancá-la do paredão. Com o avanço e o recuo constantes do gelo, ele transformou esta paisagem inteira. Olhando daqui, todos esses vales têm uma base bastante ampla em forma de U. Isso acontece porque as geleiras são boas em varrer o terreno. Elas quebram e raspam tudo que há pela frente. As montanhas aqui são feitas de granito, uma rocha dura, muito usada em construções. Dá uma olhada, aquilo é uma laje sólida de granito. Dá pra ver todas as fraturas porque o peso de cima foi removido e ela está expandindo. E está rachando com a própria liberação de pressão. Nem o granito é páreo para a força da água congelada. Ao longo de milhares de anos, o gelo o fez em pedaços. Houve momentos em que o gelo cobriu boa parte do hemisfério norte. Eu sobrevoei 5.000 quilômetros de terra que um dia foram um vazio gelado. Com o recuo do manto de gelo, ele deixou para trás montanhas fraturadas e lagos por toda a América do Norte. Como este no Parque Minnewaska, no estado de Nova York. Quando o gelo recuou pela última vez, no fim da última era glacial, ele deixou para trás lagos como este. O gelo tem o poder de remover grandes quantidades de destroços, abrindo buracos enormes que acabam sendo cheios pela chuva e o gelo derretido. Os mantos de gelo escavaram os grandes lagos, mas se você acha isso impressionante, veja esse monstro. Esse é o Lago Agassiz. Ele cobria 350.000 quilômetros quadrados, do que hoje é Minnesota até Ontário, no Canadá. E continha 1,5 vezes mais água do que os 5 grandes lagos somados. Mas seus dias estavam contados. O problema era que toda a água era contida por uma represa feita de gelo, até que finalmente, 8.200 anos atrás, ela quebrou na base, subindo até a superfície e liberando uma quantidade enorme de água, e tudo isso foi parar no mar. Trilhões de litros foram despejados em uma enorme inundação, a maior dos últimos 10.000 anos. Grande o bastante para redesenhar o mapa do mundo e mudar o curso da história humana. Uma enchente tão grande que talvez ainda viva no livro do Gênesis. Quando a última era glacial chegou ao fim, há cerca de 12.000 anos, a água derretida se acumulou em lagos enormes por toda a América do Norte. O maior era o Lago Agassiz. Vamos para o local.
Quando a represa de gelo que continha o lago se rompeu, um volume enorme de água, equivalente ao que todos os rios do mundo despejam nos oceanos anualmente, foi lançado no Atlântico. O fim da última era glacial afetou pessoas que viviam em todo o planeta. Trilhões de litros de água estavam presos nos mantos de gelo que cobriam os hemisférios norte e sul. E quando essa água toda derreteu, ela tinha que ir para algum lugar. Eu estou no Canal da Mancha, entre a Grã-Bretanha e a França, para descobrir o que aconteceu quando toda aquela água foi despejada no Oceano Atlântico. O arqueólogo marinho Gary Momber diz que pode me mostrar uma pista. Dez metros abaixo, chegamos ao fundo. A visibilidade aqui é notoriamente baixa. Mas as formas começam a emergir. Preservados no lodo e na água salgada há 8.000 anos, os restos mortais de uma floresta imponente. Anos de meticulosa pesquisa arqueológica indicam que há algo ainda mais extraordinário escondido nas árvores. Eu estou olhando o que parecem ser as fundações de madeira de uma construção pré-histórica. Esse lugar é um mundo perdido. Ele era um povoado próspero, lar de dezenas de pessoas. Era aqui que eles construíam os barcos para pesca e transporte. Hoje não é nada além de um templo macabro da Idade da Pedra. Isso mostra como a vida é frágil contra a força do planeta. Artefatos escavados por Gary mostram que este foi um estaleiro ativo, com fornalhas de carvão e ferramentas da Idade da Pedra. Nós pegamos muitos pedaços de carvão. Carvão de 8.000 anos. O sítio é repleto deles, em áreas específicas. Estes pedacinhos de pederneira, nós encontramos centenas deles. E esse pedaço de pederneira sozinho não parece grande coisa, mas é o formato que encontraríamos em uma canoa de tronco. A canoa de tronco seria mais ou menos assim, mas nunca foi concluída. Algo aconteceu para eles desistirem dessa construção específica e deixá-la como estava. Datando as camadas de sedimento, Gary calcula que o barco e o estaleiro foram abandonados há cerca de 8.200 anos, coincidindo com a grande inundação do Lago Agassiz. Com a elevação da água, os construtores de barcos e suas famílias fugiram, deixando suas ferramentas e o barco inacabado à mercê das ondas. Como é que você acha que foi para quem morava aqui? Deve ter sido chocante, porque eles estavam acostumados com as marés diárias. Aí, um belo dia, a maré não parou de subir. Então, esse fluxo deve ter mudado a paisagem, roubando a terra deles. A elevação das águas do Atlântico se espalhou a partir do norte, alagando as terras baixas e separando a Bretanha do continente europeu. Ela redesenhou a paisagem, criando o Canal da Mancha e os famosos penhascos brancos de Dover. A Bretanha tornou-se uma ilha. Mas a água não parou por aí. A água seguiu pelo Mediterrâneo e criou o Mar Negro. Foi uma enchente épica, talvez até bíblica. Ela devastou a região. E alguns pesquisadores acham que foi ela que inspirou a história da Arca de Noé e outros contos antigos de inundações catastróficas. A enchente transformou toda a região e desalojou as comunidades agrícolas que viviam ao redor do lago de água doce. Elas partiram para a Europa Ocidental, um lugar tradicionalmente habitado por caçadores-coletores, e levaram suas técnicas agrícolas junto.
A agricultura se espalhou rapidamente pela Europa. Uma inundação causada pelo derretimento do gelo mudou o planeta e o curso da história humana. O fim da última era glacial transformou o planeta e deu início a uma nova era em sua história. Em apenas 12 mil anos, nós afetamos todas as partes dele, a terra, o mar e a atmosfera. Atividades humanas estão afetando os ciclos de aquecimento e resfriamento que sempre fizeram parte do nosso planeta. Onde nós estaríamos sem estes ciclos naturais? Quando o gelo avança e recua, ele deixa um rastro de destruição. Mas sem este processo, pode haver vida? As eras glaciais esculpiram a superfície do planeta e alteraram o curso da história humana. Se ou quando a próxima era do gelo chegar, a vida vai sobreviver? 650 milhões de anos atrás, o nosso planeta mergulhou no inverno mais frio e profundo imaginável. A Terra Bola de Neve durou dezenas de milhões de anos. Na época, a vida no planeta era relativamente simples, composta basicamente de micro-organismos. Com a Terra congelada, estes micro-organismos ficaram sujeitos a ano após ano de temperaturas letais. Como tudo ficou coberto de gelo, não havia lugar para onde fugir. Então as chances de sobrevivência eram bem remotas. Mas nós não estaríamos aqui se alguma vida não tivesse sobrevivido. A questão é como. Alguém que pode responder a esta pergunta é a microbióloga Hazel Barton. Ela está me levando para a remota calota de gelo Pemberton, na Colômbia Britânica, Canadá, para mostrar como a vida sobrevive mesmo nos ambientes mais extremos. As condições aqui são bem parecidas com as da Terra Bola de Neve. Estamos em busca de uma caverna de gelo. É possível encontrar algum lugar onde dê para pousar? É bonito, mas elas podem ser lugares inóspitos e instáveis. Tente ficar longe da neve, porque a neve pode cobrir fendas. Na borda desta vasta geleira, onde o gelo encontra a encosta rochosa do vale, Hazel avista uma caverna de gelo que penetra a geleira. Dá só uma olhada nisso. Nossa! Eu nunca vi nada parecido. É maravilhoso. Não chegue perto demais, caso seja instável. Hazel procura fraquezas e pedaços soltos de gelo. Não tem rachaduras no gelo e ele não é fino, então não deve ter problema. Tá. Você deve ser a primeira pessoa a entrar aqui, Liz. Sério? É? A temperatura é por volta de 0 graus Celsius. Não há vegetação e pouca luz do sol. Mas ainda há vida aqui. Entre o gelo e a rocha, nós temos um ambiente em que muitos micro-organismos não apenas sobrevivem, como prosperam. Eles não respiram e crescem da mesma forma que a gente. Eles fazem isso muito lentamente. Então, viver aqui não é nada demais para eles. Estes organismos, chamados extremófilos, vivem de nutrientes liberados pelas rochas trituradas pela geleira. Eles vivem até dentro do gelo. Existe uma comunidade inteira aqui dentro e é um banquete para eles. Eles vivem desse material. E podem sobreviver por séculos, talvez até milhares de anos. São extremófilos e esse é o lugar deles. Se adaptaram e evoluíram para viverem aqui. Certo.
Foi assim que a vida sobreviveu durante a Terra Bola de Neve, adaptando-se para explorar as condições extremas. Fala um pouco sobre o que aconteceu depois da Terra Bola de Neve. Um bloco enorme de gelo passou por aqui e deixou a superfície limpa. Parecia lua, não sobrou nada. Então o ambiente estava aberto, porque todos os micro-organismos foram removidos da superfície? Acho que foi exatamente o que aconteceu. Com menos competição, havia mais oportunidades para os poucos sobreviventes que chegaram ao fim da Era Glacial. As condições eram perfeitas para a evolução destes micro-organismos. Nos primeiros 3 bilhões de anos da vida na Terra, pouca coisa mudou. Mas o congelamento deu início a um novo estágio da evolução. De repente, a vida ganhou uma diversidade inédita. Organismos simples deram origem a criaturas bem mais complexas. Todos os grupos de animais vivos hoje têm suas raízes nesta explosão evolutiva, incluindo a nós. A Terra Bola de Neve não foi um desastre para a vida na Terra. Pode ter sido a melhor coisa que já lhe aconteceu. Quando pensamos na Terra Bola de Neve, nada pode ser mais catastrófico, mas por mais que tenha sido dramático, isso mostra que os eventos apocalípticos ajudaram a vida no planeta a se diversificar, levando aos animais modernos e à vida humana. É uma ideia incrível. Se a Terra Bola de Neve acontecesse de novo, nós teríamos dificuldade para sobreviver. Se não tivesse acontecido no passado, talvez não estivéssemos aqui hoje. O gelo parece uma substância tão simples. É só água congelada. Mas tem o poder de moldar continentes, mudar vidas e até afetar a evolução da vida na Terra. E pensar que toda a energia empregada na construção de uma cidade não é nada comparado ao que acontece numa era glacial. Uma força capaz de rebaixar cordilheiras enormes em todo o planeta. Para mim, é como ela mudou a evolução da vida. Agora, nós estamos começando a afetar o futuro das eras glaciais no planeta. Mas uma coisa é certa, outra era glacial com certeza vai acontecer no planeta Terra. Ao longo de sua história, o clima da Terra oscilou entre períodos quentes e frios. É tudo parte do ciclo natural da Terra. E sem as eras glaciais, talvez você e eu nem estivéssemos aqui. Mas agora que estamos aqui, temos que entender nosso papel no futuro do planeta. Cabe a nós cuidarmos para não destruir os seus padrões naturais, aos quais devemos tanto. Versão brasileira Vox Mundi.